Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os irmãos. Hoje eu quero compartilhar contigo sobre a bondade de Deus exemplificada de forma clara na vida de Jesus. Aliás, é Ele que nos possibilita vivermos e experimentarmos situações que ao final do dia nos conduzem àquele sentimento de gratidão, onde somos lembrados das palavras do profeta Samuel que diz: até aqui nos ajudou o Senhor. É o cuidado de Deus para conosco que nos concede forças para vencermos as várias tempestades que tentam nos sucumbir. No Evangelho segundo Mateus, no capítulo 8, dos versos de 23 a 27, temos o registro onde Jesus, de forma sobrenatural, demonstra este cuidado, acalmando a fúria de uma tempestade e revelando aos 12 discípulos um pouco mais de sua divindade. Essa demonstração de poder sobre as forças da natureza é narrada também em Marcos, no capítulo 4, dos versos de 35 a 41, e também em Lucas, no capítulo 8, dos versos de 22 a 25, onde ambos reafirmam que somente aquele, por meio do qual todo o universo foi criado, é capaz sim de submeter ao seu maravilhoso poder as leis da natureza. Em Mateus capítulo 8, dos versos de 23 a 27, temos o seguinte relato. Segue aí comigo na sua Bíblia. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. A palavra grega aqui para tempestade é seismos, que pode ser traduzida tanto por tempestade, grande vendaval e também terremoto. Não sei se você sabe, mas o mar aqui referido por Mateus, na verdade, é um grande lago de água doce de 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura, que fica mais ou menos a 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. O mar da Galileia é cercado de montanhas, o que faz com que correntes de vento gerem tempestades terríveis sobre suas águas. O mar da Galileia recebe suas águas também, principalmente do Rio Jordão. Ele aparece na Bíblia com mais dois nomes diferentes, que são Lago de Genezaré ou Mar de Tiberíades. O Mar da Galileia ainda hoje é famoso por suas fortes tempestades. O texto declara que no momento desta tempestade Jesus estava dormindo. Vamos seguir o texto? Verso 25. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temais, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? O que possibilitou Jesus acalmar aquela tempestade é que, como Filho de Deus, seu poder se estende sobre todas as coisas. O apóstolo Paulo traduziu esta verdade em uma frase que eu considero como magnífica. Olha só o que ele diz: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Efésios capítulo 3, verso 20. Não existe impossíveis para Jesus. Ele é Deus. Quando nós adentramos no capítulo 8 de Mateus, nós percebemos claramente que o dia de Jesus estava corrido como sempre. E eu quero ver com você agora um pouquinho do contexto. Ele havia concluído o sermão da montanha diante de uma multidão. Logo após, esta mesma multidão o segue a caminho de Cafarnaum, onde ele milagrosamente cura ali um leproso. Um pouco mais adiante, Jesus cura o servo de um centurião, que além de paralítico, a Bíblia diz que ele se encontrava violentamente atormentado. Inclusive, sobre este centurião, Jesus disse o seguinte: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mateus capítulo 8, verso 10.
Mais à frente, Jesus cura a sogra de Pedro, que estava acamada e com febre. Como se não bastasse, os versos de 16 a 17 afirmam que mais e mais pessoas se aglomeravam para serem libertas e curadas pelo poder de Deus. Olha só o que diz o texto. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mateus capítulo 8, dos versos de 16 a 17. Ao final da tarde, Jesus, naturalmente fadigado pelo dia exaustivo que havia enfrentado, ele entra num barco de pesca acompanhado de seus discípulos e lhes ordena que partissem para o outro lado do lago. Assim que entraram no barco, Jesus rapidamente adormeceu na popa da embarcação. E foi neste exato momento que os discípulos foram surpreendidos com uma tempestade. A reflexão de hoje mostra como Jesus é cuidadoso conosco, queridos, nos mais mínimos dos detalhes de nossa caminhada, e que tudo o que nos acontece tem um propósito diante de Deus. O Deus que servimos é soberano. Não estamos jogados ao acaso. Aquela tempestade não foi fruto de uma eventualidade. Deus não só queria ensinar algo para os discípulos, mas também nos ensinar algo por meio da experiência deles. E assim sendo, o primeiro princípio que quero trabalhar com você desse texto é o que podemos aprender com relação às tempestades da vida. Me ajuda aí, escreve no comentário. Eu creio que o próprio texto já nos fornece o primeiro indício. Às vezes, quem vai nos colocar na tempestade será o próprio Senhor Jesus. Os discípulos, eles só entraram na tempestade, só entraram naquele barco porque Jesus mandou. Olha só o que diz o registro de Marcos. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. Marcos capítulo 4, verso 35. Em outras palavras, eles estavam no centro da vontade de Deus. Que poderia dar errado, né? Algo pode dar errado quando você está no centro da vontade de Deus. No Antigo Testamento, o profeta Jonas, queridos, ele enfrentou uma tempestade fruto de sua própria desobediência para com o Senhor. Os discípulos, por sua vez, agora enfrentam uma tempestade por serem obedientes a Deus. Outra verdade é que, na maioria das vezes, as turbulências da vida nunca dizem quando vão chegar. Elas chegam de surpresa. Você apenas entra no barco e, quando você menos espera, você está desesperado, orando como os discípulos de Jesus: Senhor, salva-nos. Salva-nos que perecemos. As provações da vida não ligam. Elas não enviam e-mail ou uma mensagem de texto no WhatsApp dizendo assim: olha, prepare-se, amanhã você sofrerá um acidente, ou talvez sofrerá um acidente. Isso é hipotético, tá, gente? Se cuide, pois está chegando um câncer terminal. Ops, você tem aí um fundo de reserva. Seu chefe está passando para dizer que a empresa vai dispensar 300 funcionários e o seu nome está na lista. Tempestades apenas chegam sem pedir licença. Uma outra questão que vale salientar é que, sem querer ficar romantizando as Escrituras, por muitas das vezes, as circunstâncias que vivemos vão nos abater e jogar na lona. Por mais que oremos e clamemos como os discípulos o fizeram, do mais profundo da alma seremos sim abatidos, sem nenhum triunfalismo por aqui. Isso porque, irmãos, situações adversas e inesperadas estão acontecendo o tempo todo, ao redor do mundo todo, e não estamos isentos a elas por sermos cristãos. Basta ler os noticiários. É fome, doenças, pandemia, acidentes, crises emocionais, doenças da mente, perseguições que assolam pessoas que são fiéis e tementes a Deus. A questão é que estamos às vezes tão presos a este mundo que temos dificuldade de entendermos que o cuidado de Deus
não se limita somente em ficar nos preservando daquilo que possa nos acontecer de bom ou ruim. Coisas ruins acontecem. E ponto final. Nossa vida não se limita a esta vida. Estamos aqui só de passagem. Assim sendo, o projeto final de Deus para os salvos, os redimidos, é muito maior do que qualquer livramento terreno. Nosso lar é o céu. E eu creio que seja por isso que Salomão, já em idade bem avançada, ele reconheceu. Olha só que maravilhoso texto que Salomão escreveu. Ele diz o seguinte: percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e a oportunidade afetam a todos. Todos. Além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos num laço, também os homens, olha só, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça que caem inesperadamente sobre eles. Eclesiastes capítulo 9, dos versos de 11 a 12. Assim sendo, amado irmão, às vezes teremos Cristo para nos salvar na tempestade, e às vezes teremos Cristo para soberanamente nos conduzir para a nossa verdadeira pátria, que é o céu. E em ambas as situações não devemos temer, pois sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos capítulo 8, verso 28. Outra coisa que eu posso dizer com relação às turbulências e às tempestades da vida é que elas existem para nos provar, para nos moldar e nos trazer crescimento espiritual. Tiago, meu irmão de Jesus, ele declarou o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Tiago capítulo 1, versos de 2 a 4. O cristão só cresce espiritualmente por meio das provas. Não existe curso de teologia para isto. As provações são a pedagogia de Deus para trabalhar a nossa espiritualidade, o nosso caráter, o nosso ser. Assim sendo, irmãos, o fato de Jesus estar conosco não nos poupa de certas tempestades. Pelo contrário, foram elas que ajudaram os discípulos a entenderem que confiar em Jesus Cristo vale a pena. Se Deus precisar fazer o mesmo com você, Ele o fará. Outra verdade é que as turbulências tendem a trabalhar e aumentar a nossa fé e relacionamento com Deus. É isso mesmo. Se você quiser conhecer a espiritualidade de alguém, veja como ela se comporta em meio às tempestades da vida. Os discípulos, por exemplo, se desesperaram e foram reprovados. Eles estavam com Jesus no barco, aquela tempestade não estava oculta a Jesus, todavia eles estavam cegos diante do perigo e do medo. E por isso eles foram repreendidos por Jesus. Olha o que o Senhor diz: por que temeis, homens de pouca fé? Jesus não repreendeu os discípulos especificamente por terem sentido medo. Sentir medo é normal, mas por não terem demonstrado uma fé madura. Eles não demonstraram maturidade mediante tudo que viram Jesus fazendo. E isso acontece quando as tempestades são maiores que as nossas forças, maiores que as nossas habilidades, maiores que a nossa expertise nos assuntos. Durante aquela tempestade, os discípulos falharam em perceber que não havia nada a temer. O mar estava revolto e o vento soprava forte, sim, mas aquele que estendeu o firmamento e criou o mar e os seus limites estava humildemente repousando na popa daquela pequena embarcação que era sacudida pelas águas do mar da Galileia. Outra coisa que aprendemos aqui é que as turbulências podem ser também, preste atenção,
consequência da nossa natureza pecaminosa e fruto do nosso pecado em particular. Aquele pecadinho que você esconde. Sabemos que a desobediência e o pecado trazem sobre nós provações e consequências desastrosas. O pecado de Adão não gerou danos apenas à raça humana, o universo todo foi afetado por este caos. O apóstolo Paulo nos mostra quão séria é a situação em que nos encontramos por causa desse pecado. Olha só o que diz o texto. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Romanos capítulo 8, versos de 22 a 24. Está vendo como eu estou relacionando Romanos 8 com Mateus 8? Finalmente, as turbulências podem fazer parte de um plano ou propósito muito mais profundo, fruto da soberania de Deus, da qual só o Senhor sabe e que só o saberemos na eternidade diante dele. Simples assim? Eu creio ser isto, o que precisamos entender com relação às tempestades da vida. Agora que descobrimos algumas verdades sobre elas, a segunda verdade que precisamos compreender é que devemos confiar mais em Deus e descansarmos no poder que há no nome de Jesus. Sabe por quê? Porque o nome de Jesus tem poder. Os discípulos haviam ouvido o sermão da montanha, onde Jesus descortinou diante deles o propósito e as verdades do reino. Eles presenciaram vários milagres. Todavia, a aula prática seria a tempestade. Foi na tempestade que as murmurações começaram. Foi na tempestade que o medo tomou o lugar da fé e eles desesperaram ao ponto de dizerem: Senhor, salva-nos porque perecemos. Mateus 8, 25. No Evangelho de Lucas diz o seguinte: Mestre, mestre, estamos perecendo. Lucas 8, 24. No Evangelho de Marcos nós temos o seguinte registro: Mestre, não te importa que pereçamos? Marcos capítulo 4, verso 38. Essas palavras expressaram mais uma crítica do que um pedido de ajuda, do que uma oração propriamente dita. Às vezes é mais fácil reclamar de Deus do que depositarmos a nossa ansiedade aos seus pés e descansarmos na sua providência. Esse texto nos mostra que quando as coisas fogem do nosso controle, elas continuam ainda sob o total controle de Jesus. Ficamos com medo, porque duvidamos que Deus esteja no controle. E onde o medo vai prevalecendo, a fé ela começa a desaparecer da nossa vida. Queridos, o que verdadeiramente importa é chegarmos à consciência de que Jesus tem o controle de todas as coisas, inclusive da nossa vida. É entendermos que há poder no nome de Jesus e que nada pode nos separar do amor de Deus, como bem disse o apóstolo Paulo. Vamos voltar em Romanos 8 novamente. Romanos 8, de 37 a 39. Olha o que diz. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Mediante tudo o que vimos até aqui, eu gostaria de concluir essa mensagem com você dizendo que o silêncio de Deus não significa sua ausência. Lembre-se sempre disso. O Deus que enviou a tempestade é o mesmo que tem poder de nos livrar dela. Quando Jesus fez cessar o vento e o mar e acalmou o coração dos discípulos, Mateus diz que os discípulos se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem. Marcos diz que eles temeram grandemente. Antes, eles tinham medo da natureza. Mas a Bíblia agora declara que eles temem o Criador de todas as coisas. Quando Jesus acalmou a tempestade, ele cumpriu as Escrituras.
O salmista escreve que o Senhor é aquele que controla o vento e as ondas. Ele faz cessar a tormenta e acalma a violência das águas. Ele livra das dificuldades aqueles que clamam na angústia, levando-o ao seu porto desejado. Salmo 107, nos versículos de 23 a 30. E exatamente por isso que nós não devemos temer diante das adversidades que sacodem o nosso barco. Jesus nos fez uma promessa que estaria conosco até a consumação dos séculos. Mateus capítulo 28, verso 20. Nunca podemos deixar que o medo nos faça esquecer que Jesus acalma a tempestade, seja qual for ela, em qualquer situação, independente da resposta. Com Ele, queridos, em nosso barco, podemos repetir as palavras do rei Davi que disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal nenhum, porque tu estás comigo. Salmo 23, verso 4. Aqui nós fechamos esta reflexão e o desejo do meu coração é que você dependa mais e mais de Deus. Descanse em seus recursos e saiba que as tempestades da vida não podem nunca te separar do amor e do cuidado de Deus que está em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe ricamente. Um grande abraço. Se cuida e até o próximo.